Fala pessoal, bom dia para você investidor, eu sou Daniel Morales e este é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta quinta-feira, 14 de outubro. Aliás, a quinta-feira começa repercutindo a aprovação na Câmara dos Deputados da proposta que muda a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Foram 392 votos a favor e 71 contra. A ideia é diminuir a volatilidade dos preços e reduzir o preço da gasolina, do etanol e do diesel. Segundo a proposta, o valor do imposto vai ser fixo por litro e calculado com a média dos 2 anos anteriores. Para o CONCEFAZ, que é o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda Estaduais, a mudança não vai trazer nenhum efeito para diminuir o preço dos combustíveis, porque não mexe com o câmbio, que é o principal fator que determina a alta no preço. Já os estados dizem que a medida vai trazer perda de arrecadação e que a alíquota do ICMS é a mesma há vários anos. A proposta agora vai ao Senado. E o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, já disse que vai ter boa vontade com o projeto, porque é preciso ter um preço mais palatável para os combustíveis. Além disso, o mercado segue repercutindo a alta do FONC, que sinalizou que a retirada de estímulos deve mesmo começar ainda neste ano, provavelmente em novembro. E além do início do tapering, o mercado também já começa a projetar uma elevação na taxa de juros. E tudo isso reflete por aqui, porque se os juros subirem nos Estados Unidos, o aperto do Banco Central vai ter que ser um pouco maior. Em outras palavras, a elevação de 1 ponto percentual que o BC está projetando para a reunião até o fim do ano poderia ser maior. Aliás, a inflação também segue no radar. O diretor de política econômica do Banco Central disse que estão fazendo de tudo para trazer a inflação para a meta em 2022, porque se não conseguir, provavelmente até 2023 vai ficar comprometido por causa da inércia. E se a inflação ficar acelerada, os juros também vão ter que subir mais. E a questão fiscal também entra na mira do investidor, que espera ainda um desfecho para a PEC dos precatórios, auxílio emergencial, o novo Bolsa Família e a reforma do imposto de renda. Embora o ministro Paulo Guedes falou nos Estados Unidos que acredita que até o fim do ano a reforma tributária e a reforma administrativa serão aprovadas. Disse também que vão estar confirmadas as privatizações da Eletrobras e dos Correios. E mesmo com toda essa movimentação, a Bolsa por aqui ficou animada e fechou em alta de mais de 1%. Vamos aos números então. O Ibovespa que fechou com alta de 1,14% aos 113.456 pontos. Entre as maiores altas de ontem, nós ficamos com o Banco Pan com mais 9,68%, o Interbanco BID4 com 8,71%, BID11 7,79%, Petz ficou com mais 6,73%. As maiores baixas desse lado de cá, PetroRio fechou com menos 3,02%, a Vale fechou com menos 2,96%, a Companhia Siderúrgica Nacional fechou com menos 2,31% e Bradespar ficou com menos 1,40%. Vale lembrar também que das 91 ações que compõem o índice da Bolsa, apenas 10 se desvalorizaram no pregão desta quarta. Agora há pouco foi divulgado o volume de serviços. O indicador subiu 0,5% em agosto em relação a julho deste ano. Na comparação anual, o volume de serviços subiu 16,7%. O resultado veio em linha com o projetado pelo mercado. Agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta quinta-feira. Bom dia para você, Marco. Olá, muito bom dia. Acompanhando aqui as bolsas internacionais, a gente tem uma sinalização até esse momento de uma boa valorização para essa quinta-feira. Os futuros de Nova York sinalizando
alta para hoje, né, com uma menor aversão a risco globalmente, né, as commodities também reagindo positivamente, destaque novamente para o petróleo, né, o petróleo já buscando o patamar de quase $85, né, um pouco superior a $84, né, reforçando o que a gente tem falado aqui quase que diariamente, né, esse patamar é um patamar que a gente espera sim que se mantenha, né, inclusive alguns analistas reforçando a possibilidade de buscar $90 ou mais, até próximo de $100 ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos meses. É um cenário um tanto quanto otimista, mas é um cenário possível e contribui também para as ações aqui no Brasil do setor e também para o nosso Ibovespa. Então a gente deve ter um desempenho, mais um dia de desempenho positivo do setor de petróleo por aqui, tá? E lembrando também que a gente tem uma temporada de balanços começando, né? Ontem a gente já viu alguns balanços, o balanço tem vindo bons a princípio até o momento, acima das expectativas, mas a reação, né, do mercado tem sido relativamente morna em relação aos balanços divulgados até o momento, né? Hoje a gente tem uma série de balanços corporativos nos Estados Unidos, por aqui a gente começa a ganhar uma atração mais para o final do mês, né, no começo do mês de novembro, na nossa temporada por aqui. Mas essa analisação realmente que a gente possa ter um outubro, novembro, dezembro recuperando pelo menos parte das quedas do Ibovespa, né? E fechando o ano um pouco mais otimista, né? Um pouco tendendo a uma leve valorização no ano, tá? Essa é a nossa expectativa e a gente espera assim que a gente tenha uma tendência de valorização, pelo menos no Ibovespa, ao longo dos próximos 3 meses, esses últimos 3 meses. Tá bom, pessoal? Então, esses são os principais destaques do dia. Lembrando que a gente tem uma pauta econômica e política bastante relevante para essa quinta-feira. É importante acompanhar as notícias por aqui também, tá bom? Mas a gente continua vendo boas oportunidades de investimentos, principalmente nos investimentos que envolvam um pouco mais de risco, como a renda variável, ações e fundos imobiliários, tá bom? Tenham todos um ótimo dia, uma ótima quinta-feira e a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! Valeu, Marcos Saravalli, que volta daqui a pouquinho aqui no Pre-Market. A inflação ao consumidor na China subiu 0,7% em setembro em relação a agosto. O dado veio em linha com o esperado pelos analistas. Já o índice ao produtor saltou 10,7% na mesma base, acima do consenso de mercado, que projetava 10,4%. A inflação segue sendo um item sensível em vários países do mundo. Na China, já tem economista falando em temor de estagflação, quando a inflação sobe e a economia não cresce. Vamos então às bolsas asiáticas. Vamos dar uma olhadinha. O Xangai Composto, que caiu 0,10%. Japão, vamos falar de Nikkei. Nikkei subiu 1,46% em Tóquio. E também em Hong Kong não houve negócios hoje devido a um feriado. Ontem foi tufão, hoje foi feriado. E o presidente da Turquia removeu 3 membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central do país. Em comunicado oficial, o Erdogan também indicou 2 novos integrantes para o colegiado. O presidente tem um histórico de interferência na instituição e já chegou a demitir presidentes da autoridade monetária. A última intervenção foi em março deste ano. A inflação na Turquia chegou a 19,58% em setembro. A taxa de juros por lá está em 18% ao ano. Vamos ver então como estão operando as bolsas na Europa nesse momento. Deixa eu abrir aqui. DAX na Alemanha com mais 1,06% nesse momento. FTSE no Reino Unido está com alta de 0,75%. CAC na França sobe agora 1,05% e o índice Eurostoxx também está positivo, 1,37%. Nos Estados Unidos, o dia é de mais balanços de bancos. Agora cedo foram divulgados os dados do Bank of America, que aumentou o lucro líquido em 58% no terceiro trimestre, comparando aí com o mesmo período do ano passado. Foram 7,7 bilhões de dólares. O banco também reportou melhora nas provisões para perdas de créditos. O Wells Fargo também reportou aumento no lucro líquido, foram 5,12 bilhões de dólares no terceiro trimestre. E o Morgan Stanley teve lucro líquido de 3,7 bilhões de dólares no trimestre.
O resultado é bem acima de 1 bilhão registrado no mesmo período do ano passado. Vamos ver como é que estão então os futuros nos Estados Unidos nesse momento. Abrindo aqui Estados Unidos, Dow Jones aqui ainda está estável aqui. S&P 500 com mais 0,30%. O índice Nasdaq está operando em alta de 0,73%. Agora o Marcos Saravalli está de volta e traz o gráfico do dia com a evolução média do Ibovespa. Conta pra gente esse indicador, Marco. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem algumas informações aqui disponibilizadas no perfil do Joaquim Neto no Twitter, mas muito bacanas para a gente acompanhar como que é a evolução média, né, nos últimos 20 anos, desde o ano 2000, do Ibovespa, né, ao longo desses últimos 3 meses. Né. E esse é mais um indicador que mostra que, historicamente, a gente tem o famoso rally de final de ano, né? 3 meses positivos, em média subindo entre 2% e 3% nos meses de outubro, novembro e dezembro, aqui o nosso Ibovespa, tá bom? Lógico que é sempre isso aqui é o histórico, né? Não necessariamente vai se repetir, mas mostra que a média histórica nesses últimos 20 anos tem sido positiva nesses últimos 3 meses do ano, tá bom, pessoal? Então todos uma ótima quinta-feira e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Valeu, Marco Saravalli, que volta daqui a pouco no BMC News com a Paula Moraes. Vamos agora então aos destaques corporativos. A Petrobras recebeu ofertas vinculantes de interessados na aquisição dos ativos de produção terrestres localizados na bacia do Recôncavo e Tucano, no estado da Bahia. Em comunicado ao mercado, a estatal diz que o consórcio formado pela Águila Energia e pela Infra Construtora apresentou a melhor proposta. O valor é superior a R$1,5 bilhão de reais. A transação ainda vai depender do resultado das negociações e das aprovações corporativas necessárias. Construtoras e incorporadoras divulgaram prévias operacionais. A Cyrela registrou R$2,2 bilhões de reais em VGV de lançamentos no terceiro trimestre. O montante é 33,2% maior do que no terceiro trimestre de 2020. Por outro lado, as vendas líquidas ficaram 20,2% menores do que no mesmo período. A Even registrou 766 milhões de reais em valor geral de vendas de lançamentos no terceiro trimestre, uma alta de cerca de 18% ante o mesmo período de 2020. A Cury lançou 633 milhões de reais no terceiro trimestre, um crescimento de 72,4% na comparação anual. A Login firmou acordo de compra de 2 navios porta-contêineres de um estaleiro chinês. Cada embarcação custou 42,6 milhões de dólares. Segundo a empresa, a aquisição é um grande marco do processo de crescimento sustentável e modernização da frota. A entrega deve ser feita entre 2023 e 2024. A Hapvida anunciou a compra do Hospital Vivente em Brasília por 22 milhões de reais. A empresa possui contrato de locação pelo período de 30 anos de um hospital em área nobre da Asa Sul e vai ter capacidade aí para até 114 leitos com centro cirúrgico, serviço de quimioterapia e hemodinâmica, além de unidade de diagnóstico. O Citi reduziu a estimativa de EBITDA para a Vale no terceiro trimestre deste ano para 8 bilhões e 800 milhões de dólares. O cálculo tem base em embarques diferidos e os impactos de preços provisórios significativos. O banco reiterou a recomendação de compra do ADR da Vale com preço-alvo de 20 dólares. O valor mostra potencial de alta de 38,6% sobre o fechamento de ontem. E agora é a hora da participação de Gustavo Almeida aqui no nosso Pre-Market, o nosso Guga. Seja muito bem-vindo, Guga. Bom dia para você. Opa, ô Guga, você tá mutado pra gente aqui. Me informaram aqui, eu não tô te ouvindo.
Vamos de novo aqui então. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Bom dia. Agora sim. Agora sim, bom dia. Legal, Guga. Faz parte, com certeza. Guga, a Bolsa ontem... Estou emocionado com esses mercados em alta. Então, pois é, os mercados aí deixando a gente aí emocionado nesse dia a dia aí. Ontem, Bolsa, né, cenário para elevação ainda de mais de 1%, né, Guga? Sim, Bolsa reagindo bem, acho que respondendo muito aquele contexto de nós estarmos acima dos 112.200 pontos, que eu já venho conversando já há um bom tempo. A gente acabou que chegou nesse patamar de 112.200 pontos há 2 semanas atrás, com uma elevação muito forte de volatilidade, né? Aí acaba que vai entrando semanas após semanas, cada semana tem uma narrativa diferente, tem uma expectativa diferente. Tivemos feriado Estados Unidos, Brasil, né? Estados Unidos segunda, Brasil terça, entra numa quarta-feira com muita expectativa em relação à ata do FONC, ata essa que ela vem, né, falando sobre, vai entrar num processo de tapering, isso será extremamente saudável e extremamente necessário, só que não vai ser nada muito intenso, né? Não vai ser uma diminuição de liquidez, assim, fecha a torneira e parou de gerar liquidez, né? Vai ser algo, de certa forma, devagar, lento, né, gradual. Então isso fez com que os mercados parassem de olhar para esse ponto, parassem de dar tanta ênfase para esse ponto e pudessem dizer o seguinte, olha, bom, vamos realocar, vamos diminuir, de certa forma, as proteções, e esse processo de diminuir proteções, querendo ou não, gera um fluxo de compra. Como nós aqui no Brasil estamos, de certa forma, mais atrasados do que a Bolsa lá nos Estados Unidos, acabou que a gente teve uma resposta, né, de curto prazo aqui mais intensa, mais forte, e de fato, né, como eu falei com vocês ontem no pre-market, a gente tem condições de ir trabalhar naquela região dos 116.500 pontos. Nosso índice futuro já está aqui na casa dos 115.140 nessa abertura, com uma alta de 0,5%. Legal, Guga. E qual que é a projeção para hoje? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela para mostrar para vocês qual é a nossa projeção para hoje. Olhando aqui rapidamente, tá? O que nós temos aqui de primeiro ponto, né? É importante mostrar aqui que nós tínhamos chego há 2 semanas atrás nessa região dos 112.200 pontos com uma volatilidade mais alta, tá? Ou seja, a gente vinha aqui com esse crescimento na volatilidade, tá? O mercado ele tenta continuar a tendência sem sucesso, tá? De tendência de baixa. Isso vem fazendo com que a volatilidade vá diminuindo, e é super saudável essa volatilidade ir diminuindo para nós pegarmos uma nova tendência, quem sabe vir aqui para os 116, 120 mil pontos para o Ibovespa. Para o índice futuro, o que eu estou vendo é exatamente isso aqui. Ó. Deixa eu passar aqui para os meus 5 minutos, remover os desenhos e mostrar para vocês. Aonde nós estamos navegando aqui no nosso índice futuro, né, que representa o nosso índice Bovespa. Nós estamos navegando neste ambiente aqui. Ó. Nós estamos respondendo a essa última movimentação de queda que nós tivemos aqui no período entre os dias 1º de outubro e 6 de outubro. Tá? Então, toda essa resposta de alta está em função dessa queda. O que eu acredito é que a gente tem uma chance de continuar esse movimento direcional aqui para esses 116.270 pontos, podendo ir, quem sabe, para um degrau mais acima, numa sequência, havendo alguma notícia positiva, algum estímulo positivo, né, que é ir lá buscar os 118 mil pontos. Tá? Então eu estou olhando para este cenário aqui, que está, querendo ou não, é um cenário que está relacionado a essa última movimentação de baixa que nós tivemos. Se eu olhar um cenário maior ainda, bom, aí eu tenho projeções muito maiores que me mostram, né, e faz sentido, única e exclusivamente se começarmos a ter aqui alguma melhora de cenário, principalmente em Brasília.
Se nós tivermos uma melhora de cenário, principalmente em Brasília, né, e ontem tivemos aí algumas colocações importantes do Guedes, né, se nós tivermos de fato algum avanço alinhado com o que o Guedes falou ontem, podemos sim ver o mercado acelerar esse rally de alta, né, e, enfim, é uma questão de esperar, confiar, ser otimista, mas sempre com o dedo no gatilho. Legal, Guga. Ô, Guga, aliás, também temos aí, né, o balanço das empresas nos Estados Unidos, vieram bons. Fundamentos são mais importantes do que o cenário macro? Boa pergunta, né? Na verdade, no atual momento do ciclo, tá, os fundamentos tendem a, de certa forma, manter, né, o nível de preço. Porque, querendo ou não, quando tu enxerga, né, que tu tem espaço para poder continuar a movimentação, a gente vem de um momento tenso, né, que foram esses 1 ano e meio de pandemia, de isolamento, de lockdown, de empresas paradas e tudo mais, e agora a gente está num processo de retomada. Este momento, que, querendo ou não, os participantes ficam com dúvidas, quando se olha para os fundamentos, eles trazem um alicerce para confiar que, poxa, de fato a gente pode continuar no movimento de alta, né, e aí sair de uma situação de pessimismo e de alívio, vamos assim dizer, e entrar num movimento de otimismo. Tá? Então, de fato, nesse estágio do ciclo, os fundamentos são extremamente importantes. Tá? Acaba que depois a gente vai ter um exagero, né, nas precificações, e aí, de fato, né, numa correção um pouco mais intensa, os fundamentos não conseguem sustentar o preço no curto prazo. Legal. Ô, Guga, o setor dos bancos digitais, eles se destacaram, né, ou se destacou, melhor dizendo, né, o setor se destacou entre as maiores altas do Ibovespa. Banco Pan teve valorização aí de 9,68% e na sequência foi a vez de 2 papéis do Banco Inter. Será que a gente pode dar uma analisada neles? Sim, com certeza. Vamos estudar então os bancos digitais, mas antes de eu entrar aqui nos gráficos, a gente tem que entender que está muito... Essa questão do tech, né, o mercado tech como um todo, ele estava sofrendo muito em cima dessa expectativa de como seria esse movimento de tapering, né, por parte do Banco Central norte-americano. Uma vez que tu começa a enxergar que esse tapering vai ser mais gradual, né, não vai ser uma porrada só, uma porrada de uma vez só, né, acaba que o mercado ele alivia aquela pressão que se tinha, e como nós estávamos sofrendo uma correção já muito intensa, né, nesses últimos dias, acaba que o repique, o respiro do mercado, ele também é mais intenso. Tá? Então deixa eu compartilhar com vocês a minha tela, para que a gente possa estudar o comportamento tanto de Banco Inter como de Banco Pan. Então começando aqui, primeiro eu vou entrar no meu gráfico no tempo diário, passo para o ativo BPAN 4, e aqui no Banco Pan nós conseguimos aqui entender o que está acontecendo. Ó. Nota que a volatilidade de Banco Pan continua muito elevada, tá? O que, né, não impede que a gente tenha movimentos bruscos de alta e de baixa. Tá? Dentro da minha análise do ciclo de baixa, o meu pior cenário para Banco Pan, desde lá do dia 16 de julho, era que pudéssemos vir aqui para R$ 12,75. Tá? Esse aqui era o cenário que eu tinha marcado para Banco Pan, que era chegar aqui no nível de estruturas de expansão. Tá? Bem importante é esse nível aqui, ó, R$ 15,80. Esse nível é o segundo mais importante. Tá? Então, para que a gente possa esperar uma melhora um pouco mais intensa de Banco Pan, é muito importante que a gente fique com o ativo trabalhando novamente acima desses R$ 15,80. O que eu vou fazer? Vou interpretar como é que foi o comportamento desses últimos 2 fundos. O comportamento desses últimos 2 fundos, tá, a gente começa a perceber que, pelos indicadores,
né? A gente não tem aqui um grande afastamento em relação à média, como a gente teve em etapas anteriores, principalmente lá no início do processo de correção, que ele mostrava uma fragilidade muito grande aqui da tendência de alta e que existia um espaço bem interessante para sofrer uma correção. Tá bom, essa correção aconteceu, esse movimento se intensificou nesses últimos 3 pregões do dia 4 de outubro, 5 de outubro e 6 de outubro, né? A correção ela se intensificou, saindo desse patamar dos 15,80 para vir buscar os 12,75 e agora está voltando. Tá? Dentro deste contexto, o que dá para imaginar aqui que Banco Pan pode ter de alta? Né? Como é que eu posso projetar, o que eu posso imaginar aqui de repique em Banco Pan? Tá? Olha, sendo bem otimista, certo? Em Banco Pan, imagino que ele poderia voltar aqui até 19,75, tá? Antes de sofrer um impacto negativo novamente maior. Tá? Mas estrategicamente, se tu for olhar assim, por quanto eu tenho para ganhar versus quanto eu tenho para perder, olhando, tá? Olhando dessa maneira, eu não tenho aqui uma grande vantagem. Tá? Tenho aqui um momento de muito mais volatilidade, tem um momento para um repique, mas eu não apostaria, assim, por exemplo, em fazer novas máximas históricas. Tá? Eu acho que ainda é um momento meio conturbado aqui de curto prazo. Claro, aquele investidor que ele tem mais tempo para ficar acompanhando o mercado e consegue alocar o seu recurso e pegar, né, grandes variações percentuais num curto espaço de tempo, pode se beneficiar. Mas aquele investidor que está procurando se posicionar agora, vamos assim dizer, para um movimento para o final deste ano, eu já teria um pouquinho mais de cautela, esperaria um pouquinho mais, né, as coisas ficarem mais interessantes, principalmente com uma diminuição da volatilidade, para aí sim buscar um ponto de entrada em Banco Pan. Tá? Já Banco Inter, que é o nosso código BID11, nota que ele também veio para o meu pior cenário, tá? Aqui para a região dos 38,45. Eu continuo aqui com uma amplitude muito grande, meu indicador em relação à média, né? Mostrando que, de fato, passou por um processo de correção muito intenso, muito forte. Esse movimento de alta também é um movimento de repique. Nota que, mesmo com toda a alta de ontem, não superou as máximas do dia anterior. Tá? Então, mesmo com a alta de dessa quarta-feira, nós não tivemos aqui uma superação das máximas de segunda-feira e de sexta-feira da semana passada. Tá? Então, vale a pena a gente ficar monitorando, vale a pena a gente ficar acompanhando. Ao meu ver, a gente tem aqui uma possibilidade de ter uma segunda etapa aqui de correção ainda para enxergarmos aqui a volatilidade diminuir, tá? Mas olhando para um cenário positivo e imaginando uma continuidade aqui de um processo de ajuste da alta, eu imagino que Banco Inter possa chegar aqui entre 55,80, né, e R$60. Tá? Imagino que essa alta ela possa continuar até esse patamar de preço. Tá? Nota que não supera os patamares de preço ali do final de agosto. Tá? Continua ainda com os preços sem realizar um rompimento das máximas que nós tínhamos ali em agosto, tá? O que mostra que ainda está num processo, né, de encontrar esse fundo, né, de toda essa correção que iniciou lá no final de julho deste ano. Guga, para encerrar então, vamos falar de Vale, já que a Vale ela liderou aí as maiores perdas do Ibovespa ontem. Vamos lá. Ontem nós tivemos em Vale uma reprecificação, se não me engano foi do Bank of America, até me corrijam se eu estiver errado, alguém que está acompanhando aí. O que gerou, de certa forma, um processo, né, de ajuste na cotação, que também foi impactado, né, em função da cotação e da desvalorização do minério de ferro de ontem. Tá? Mas deixa eu entrar aqui no nosso gráfico para olharmos Vale 3. Tá? O que nós temos aqui em Vale? Tá? Ao meu ver, tá, esse movimento de Vale ele tende a continuar pelo menos aqui para essa região de R$88. Tá? Eu estou acompanhando essa movimentação de Vale e as minhas expectativas é que de fato ela possa chegar nesse patamar de preço. Tá? Eu ficaria de certa forma um pouco frustrado até
se ela não fosse para lá. Tá? Eu acredito que possa voltar aqui para 88, podendo, quem sabe, chegar a 95. Tá? Esse é um movimento de curto prazo que eu acredito que Vale possa ter para abandonar, né, esse sentimento de tendência de baixa, né, desse sentimento de correção mais intenso. Tá? Então, estou acompanhando, é para cá que eu estou imaginando que a cotação possa retornar. Né? Então, essa é a minha expectativa de momento. Estou curioso para ver o comportamento da Vale no dia de hoje. E até sugiro que amanhã a gente olhe novamente para a Vale para redesenhar esse cenário se alguma coisa, por acaso, vier a mudar. Legal, fica a dica, né, Guga? Aliás, Guga, para a gente encerrar, então, deixa o seu recadinho dessa quinta-feira. Eu estou com uma expectativa de que hoje vai ser um dia, vamos assim dizer, de certa forma interessante. Nós temos vencimento de opções amanhã e tivemos vencimento de índice ontem. E provavelmente o mercado ele deve pegar um movimento direcional. Se tiver algum estímulo positivo, o rally em Petro, Vale, né, e as principais empresas que têm opções pode se intensificar bastante. Tá? Não é nem pode, né? Tende a se intensificar bastante, porque a gente vem aí de um período um pouco mais crítico, tá? E aí um sentimento de melhora num momento onde tem exercício de opções assim tão próximo, tende a desencadear aí uma movimentação interessante no mercado. Então, ficar atentos, né? Aqueles que não negociam esse tipo de mercado, eu acho que vale o aprendizado, né? Para que, poxa, vamos acompanhar, né, o mercado dentro de um contexto, dentro de um cenário que ele é um pouquinho mais escasso, ele acontece poucas vezes ao longo do ano, né? Então, minha sugestão hoje é um dia de bastante aprendizagem em relação a comportamento de bolsa. Fechou, recado dado aí. Valeu, Guga. Um abraço para você, até amanhã. Um abração, até amanhã. Bons negócios. Valeu, bons negócios. Obrigado. Esse foi Gustavo Almeida, o nosso Guga, dando aí o seu recadinho desta quinta-feira. Antes da gente fechar aqui o nosso pre-market, só dar informação aqui que o PPI de setembro dos Estados Unidos subiu 0,5% ante agosto, que era de 0,7%, o consenso era de 0,6%. O núcleo do CPI avançou 0,2% em setembro, abaixo da projeção de 0,5%. O Departamento do Trabalho aponta também a queda de 293 mil pedidos de auxílio-desemprego na semana até 9 de outubro. O consenso era de 318 mil na semana anterior, 329 mil, revisado aí de 326 mil. A informação completa sobre esses dados que acabaram de ser divulgados vão ser trazidos daqui a pouquinho pela Giovanna Locatelli no BMC News. Só para dar o nosso bom dia aqui para o pessoal antes de passar para a Paula, daqui o nosso bom dia para o Cerveja, sempre o nosso primeiro aqui, sempre dá o primeiro recado aqui, Orlando William, o Wesley Christian, Peter Santana também aí ajudando a dar o nosso like, dê o seu like aqui se você ainda não deu, o Wellington Valdenberg, o Ezequiel Santos, Sandro Figueiredo, o Paulo Dias também dando o seu like aqui, Bacon Frito chegando aqui na área também, Peter Santana, como eu falei, falando aqui o Murilo Santos, Rita Fernandes, o Atílio Jonas, o Erlan, o MPK também, dando bom dia para todo mundo aqui da BMC. E também lembrando, não esqueça do seu like, tamo junto, valeu, professor André Carlos, o Gustavo, o Nelson, Lucas, Rosana, o Alberto Costa, o Glécio, o Wilton também, Wagner Gomes, o Rui das Neves falando que tá de olho em mim, senhor Daniel, 144p. Tá certo, Rui das Neves. Então aumenta aí a resolução, porque Paula Moraes está chegando aí com o BMC News. Então a resolução tem que ser melhor então, né, Paula? Bom dia para você. Aumenta a resolução aí, vamos deixar no máximo. Afinal de contas, são 3 mulheres. 3 mulheres, né? 4, tem a Gil também, Giovanna Locatelli. Ah, verdade. Senão eu já ia fazer aquela piadinha infame, florzinha lindinha em docinho. A docinho vocês se viram aí para descobrir quem é quem. Docinho, eu tô light, desculpa, eu prefiro ser a florzinha. Obrigada, Dani. Beijo, tchau, tchau.